A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, conectados, em busca do entendimento das ferramentas que nos concedem o conhecimento para então nos qualificarmos nessa prática de amor que Jesus nos concede através do exercício do bem com a faculdade mediúnica. Você que está estudando conosco, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando o passe. Hoje vamos estudar os centros de força, aquelas regiões do perispírito que estabelecem conexão direta em auxílio à receptividade da energia da aplicação magnética, tanto fluídica, animal, quanto espiritual. O espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais, ou centros de forças, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Mas, meu caro ouvinte, dentre estes 7 centros de força, qual é o principal centro de força e onde ele se localiza? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. André Luiz, meu caro ouvinte, o centro coronário, instalado na região central do cérebro, portanto, eis aqui a sua localização, na região central do cérebro, sede da mente. É centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. A fonte é o livro Evolução em 2 Mundos. O autor é André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em sua primeira parte, sob o título Centros Vitais, no capítulo 2. Então aqui entendemos a importância da condição desse centro de força que estabelece vínculo com todas essas funções, estímulos de assimilação do plano superior, na casa mental, o movimento do corpo, a sua estabilidade, o metabolismo orgânico e toda a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Por quê? Porque o desencarnado permanece possuindo o perispírito e os seus centros vitais, ou centros de força, são sinônimos. E mais, meu caro ouvinte, o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso, procedendo do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, eis aí toda a importância do centro coronário,
além de ter todas essas funções mencionadas, ele também coordena todos os outros centros coronários do perispírito. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que se seguem. Então agora vamos ver cada um deles. Centro cerebral, chamado também de contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. As células efetoras, meu caro ouvinte, são aquelas células da defesa da imunidade do organismo. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas: a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Então está bem claro aqui que, além desse centro vital apresentar funções de aplicação direta à administração e uso de questões orgânicas, também estabelece esse comando de conexão com o mundo espiritual, os poderes da alma, os poderes psíquicos. Em seguida vem o centro laríngeo, preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Este centro de força controla, portanto, os processos de fala e de respiração. Depois vem o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Centro esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, ou seja, que se refere ao sangue, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Depois vem o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos. E por último, o centro genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados, ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então aqui trata-se dos espíritos superiores que estão já desvinculados das necessidades das sensações físicas e vão usar esse centro de força para estímulos criadores e não mais propriamente ou obrigatoriamente no exercício da sexualidade. Então, estes 7 centros de força estão ligados, relacionados ao corpo espiritual, no perispírito. Agora vamos conhecer os plexos nervosos. Os plexos nervosos estão relacionados ao corpo físico mais denso de carne e são estudados pela medicina humana. Os plexos nervosos, em número de 4,
estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas na forma de rede. Vemos então que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio dos plexos nervosos. Então é assim que, ao aplicarmos o passe, vamos direcionar o magnetismo para os centros de força em suas localizações referentes às posições dos órgãos físicos, porém visando o perispírito, porque é com o perispírito que estabelece-se a renovação fluídica de estabelecer novamente a saúde psíquica, que por consequência gera saúde física. Os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que se seguem. Plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Plexo braquial, nervos da região peitoral, tórax, e dos membros superiores, do antebraço aos dedos das mãos. Plexo lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen e membros inferiores, da coxa aos dedos dos pés. Plexo sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés. Devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, por vezes é designado plexo lombo-sacro. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Então isso é facilmente deduzível, porque são 7 os centros de força e são 4 os plexos nervosos. Logo, esses plexos nervosos estão conectados a mais de um centro de força perispiritual. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Vamos continuar abordando os mecanismos do passe, centros de força e centros nervosos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao passe, ao mecanismo de aplicação magnética, tanto animal, do homem, do próprio encarnado, ou do médium, melhor dizendo, e da associação espiritual, ou seja, o magnetismo espiritual. O passe misto estabelece no concurso da ação espiritual com o magnetismo, que é uma espécie de mediunidade, no exercício desta prática. Estamos abordando os 7 centros de força que existem no perispírito e os 4 plexos nervosos que existem no corpo humano. Os 7 centros de força estão entrelaçados em um ou mais plexos nervosos. A aplicação do passe deve ser dirigida aos centros de força ou centros vitais no perispírito,
que depois, em seguida, se reverbera ou repercute no corpo físico. A pessoa que transmite o passe, quanto a que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. O que entende-se daqui, meu caro ouvinte, que é uma via de mão dupla, como uma corrente alternada, e o fluxo se estabelece num sentido, mas só vai alcançar o objetivo se também o receptor estiver conectado dentro da mesma linha de ação e pensamento, ou seja, receptivo ao mesmo. E isso se chama a fé. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Esta informação, meu caro ouvinte, você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 27, item 12. E também no livro A Gênese, capítulo 14, item 14. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídicas. Então, quando o médium se propõe ao trabalho, que faz o curso de passe na casa espírita, que busca conhecimento, que estuda o Pentateuco kardeciano e começa a desenvolver a segurança pessoal e a oportunidade de servir, logo um técnico do mundo espiritual é destacado dentro da casa espírita para se associar a esse médium, que passa a contar com ele dentro da disciplina, dentro do horário que se estabelece com pública ou atividade em que o passe vai ser ministrado, seja na evangelização, seja na assistência social, seja no momento de prece necessário no atendimento fraterno. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É muito importante essa comunhão com o mundo superior, porque é onde vamos aurir essa segurança pessoal, essa condição natural de exercermos a prática mediúnica conectados ao propósito do bem. Somos os intermediários, temos o fluido magnético animal, mas precisamos da potencialização dos espíritos superiores e dos técnicos do mundo espiritual que vão se utilizar de cada um de nós para nos permitir agregarmos-nos a esse grande trabalho de amor que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, meu caro ouvinte. Portanto, recusar a prece para si, a sua assistência para os outros, é abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, jamais desconsideremos a ação do mundo espiritual. Jamais façamos da aplicação do passe um recurso financeiro, uma condição de estabelecer busca por dinheiro, por cobrança. O passe não é um negócio, não pode ser estabelecido dentro da perspectiva da economia humana, porque nós estamos sendo veículos de recursos do mundo espiritual que não nos pertencem. A obra do amor de Jesus não nos pertence. Nós somos os intermediários, aprendizes,
que de boa vontade se estabelece na condição de servidores menores, para também usufruirmos desses recursos fluidoterapêuticos coadjuvantes da condição de tratamento terreno. Sim, como já afirmamos, o tratamento na casa espírita não substitui o tratamento médico terreno. A medicina na Terra também é divina, como afirmou o Dr. Bezerra de Menezes. Então não somos nós que vamos curar, não somos nós os portadores de realização de milagres, nem devemos prometer cura alguma a quem quer que seja. Temos que fazer a imposição das mãos, orando, confiando na condição de assistência do mundo espiritual, visando os centros de força, confiando em Deus e nos permitindo ao recurso do amor dentro desse trabalho, principalmente em local adequado, ou seja, meu caro ouvinte, dentro da casa espírita. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. No livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 110, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19. E vem o comentário de Emmanuel. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tanta estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao estudo de quantos vultos do Espiritismo que nos trazem as perspectivas da compreensão qualificada do exercício do passe. Mas jamais podemos esquecer desse exemplo maior, quando Jesus impunha suas mãos para toda a multidão e, por muito amar, envolvia todos com seu magnetismo potencial, alcançando as necessidades de todos, restabelecendo-nos e, até hoje, envolvendo-nos com seu amor, envolve a terra inteira e todos nós, habitantes encarnados e desencarnados. Então, se desejamos servir no passe, se desejamos copiar o Mestre, imitando, porque ele disse:
que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Ainda não podemos na sua plenitude, mas já o temos por referência e podemos, dentro da nossa capacidade e alcance, aplicar o passe em seu nome, auxiliando como terapia coadjuvante todo aquele que a espiritualidade trouxer para que possamos servir em seu nome. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.